Eu sou o Carlos, sou instrutor de autoescola, trabalho na Autoescola Santana e hoje a gente vai mostrar um pouquinho do percurso aonde é feito o exame do Detran aqui em Londrina. Bom, pessoal, então quando vocês forem fazer o exame, né? A partir do momento que entrou no carro, sem pressa, não precisa ter pressa para sair, né? Entrou no carro, a primeira coisa que vocês vão fazer, então, é regular o banco, né? Observar lá sempre se o banco está adequado para você, né? Se o pé da embreagem está alcançando totalmente no final do assoalho lá, né? Se caso não tiver, então você vai puxar o banco lá para frente, afundar a embreagem para ver se está alcançando correto a embreagem totalmente lá no fundo, né? Depois que regulou o banco lá, o banco ficou certinho, você vai regular os espelhos retrovisores. Esse espelho do meio aqui sempre está regulando, enquadrando o vidro traseiro do seu carro, né? Os quatro cantos do vidro sempre enquadrando totalmente no espelho do meio aqui, tá? Os espelhos laterais tem que estar sempre observar uma pontinha lá da traseira do seu veículo e o restante toda da via lá, né? De uma forma que você consiga enxergar a via totalmente. O espelho da esquerda aqui também é a mesma coisa, né? Sempre está enquadrando uma pontinha da traseira do carro e o restante toda da via lá atrás. Depois que regulou os espelhos retrovisores, então, daí vamos lá passar o cinto de segurança, né? Colocou o cinto de segurança, observar para ver se o carro está no ponto neutro, né? Se o carro estiver em ponto neutro, então a gente vai ligar o carro. Ligou o carro, vamos sinalizar para a direita, né? Que no caso aqui é onde a gente vai sair. Sinalizou para a direita, soltar o freio de mão. Bom, então aqui nós estacionamos novamente do lado esquerdo de uma via de sentido único, né? A via de sentido único sempre nós vamos observar para identificar que é uma via de sentido único quando ela tem a faixa branca no centro da via, né? Ou às vezes pode acontecer de não ter a faixa branca, mas ela tem as plaquinhas, né? Indicando somente a direita ou somente a esquerda, né? Então, quando a gente está estacionado na esquerda da via de sentido único, quando for sair, nós devemos posicionar o carro totalmente do lado direito da via. Então, novamente, nós vamos observar lá o retrovisor da direita, né? Observar quando a via estiver totalmente livre, para nós sairmos lá, então, posicionando o carro direto na faixa da direita. Então, posicionado aqui na faixa da direita, né? Nós devemos andar sempre na faixa da direita, porque a faixa da esquerda é uma via para ultrapassagem ou para fazer a conversão à esquerda, né? Como nós andamos sempre devagar, então nós vamos andar sempre mantendo o lado direito da via, né? Então, quando pedir próxima à esquerda, aí sim, então você pode sinalizar e posicionar o carro totalmente do lado esquerdo da via, né? Na faixa da esquerda. Se tiver lá em terceira marcha, vamos segurar o freio, diminuir a velocidade, reduzir a marcha. E quando estiver fazendo a conversão à esquerda, nós vamos fazer ela sempre bem abertinha para sair da esquerda que a gente estava ali atrás e posicionar o carro novamente na direita da via que a gente entrou, né? Fez a curvinha lá em segunda, né? Posicionou o carro na direita novamente, desenvolveu a velocidade lá pelo menos 30 km por hora. Então nós vamos passar uma terceira marcha. Toda vez que observar que tem um veículo estacionado, nós devemos sinalizar para desviar do veículo estacionado. Passou o veículo estacionado, nós devemos sinalizar para a direita, novamente para posicionar à direita. Aqui nós vamos entrar à direita, né? Curva à direita, fazer sempre bem fechadinha. Aqui a gente observa que tem um pedestre no meio da via e um veículo estacionado, a gente sinaliza para desviar e após sinaliza à direita para poder voltar para a direita novamente. Aqui nós vamos estacionar mais uma vez. Bom, agora aqui nós estacionamos numa via de duplo sentido, né? A via de duplo sentido você sempre vai identificar quando ela tem faixa amarela no centro da via, dividindo o meio da via, ou quando ela não tem sinalização nenhuma, né? Então,
ali em cima a gente fez uma conversão à esquerda numa via de sentido único, né? Lá na via de sentido único, então sempre lembrar quando falou próximo à esquerda, então você vai sinalizar e posicionar o carro totalmente do lado esquerdo da via, fazer a conversão bem aberta e virar posicionando o carro totalmente do lado direito da via que a gente estiver entrando, né? Agora aqui na conversão à esquerda em via de duplo sentido, então se você está andando aqui na direita da via de duplo sentido, que não tem sinalização nenhuma, então quando falou próximo à esquerda, você vai traçar uma linha imaginária no centro da via, né? E posicionar o carro do ladinho dessa faixa imaginária, né? Se por um acaso acontecer de estar vindo um carro de frente com você, então você vai parar o carro posicionado no centro da via, de uma forma que, se tiver vindo um carro de frente, ele vai passar aqui do seu lado esquerdo, e se ao mesmo tempo tiver vindo um carro atrás, ele vai passar aqui do seu lado direito, né? Mas parar no centro da via, então, nesse caso aqui, somente se tiver vindo carro de frente. Se não tiver vindo carro de frente, você vai sinalizar. Se tiver em terceira, vai reduzir marcha para segunda, esperar o bico do carro passar totalmente da linha amarela de parada de quem está vindo na sua esquerda aqui, né? Depois que passou o bico do carro da linha de parada de quem vem para a esquerda, então você vai girar aqui todo o volante para poder sair então na curva bem aberta e posicionando o carro de novo, novamente, totalmente do lado direito da via. Agora nós vamos aqui para a direita, né? Então vamos sinalizar. Toda vez que for parar para virar para a direita, então a gente vai parar sempre posicionando o carro totalmente do lado direito da via, fechando todo o espaço do lado direito, né? Sempre que parou na parada obrigatória, vai parar sempre antes da faixa de retenção, né? O carro totalmente antes da faixa. Parou antes da faixa, você vai observar a via preferencial para ver se tem uma boa visão da via. Se caso não tiver uma boa visão da via, então aí sim você vai avançar lá para enxergar a via totalmente. Enxergou a via totalmente, pode até parar o carro de novo para observar se realmente não veio ninguém. Se realmente não veio ninguém, então aí sim você vai sair fechando a curvinha totalmente do lado direito aqui, né? Saiu lá, desenvolveu, passou a segunda marcha, desenvolveu, passa a terceira. Agora nós vamos à direita. Como nós vamos fazer uma curvinha, vamos reduzir a marcha para a segunda novamente e vamos fazer a curvinha bem fechada aqui. Aqui nós vamos parar de novo antes da faixa de retenção. Paramos antes da faixa de retenção, não temos uma boa visão da via, então nós vamos agora virar para a esquerda. Então nós não temos uma boa visão da via, vamos avançar lá novamente para ter uma melhor visão. Quando enxergou a via totalmente, nós podemos parar de novo para observar os dois lados para ver se realmente não vem nenhum outro veículo lá, né? E um outro detalhe que é sempre bom observar: toda vez que parou na parada obrigatória, você já procurar observar se tem alguma sinalização dizendo qual que é o sentido daquela via, né? Então, no caso, a via de sentido único, sempre observar se ela tem uma faixa branca no centro da via ou se ela tem alguma plaquinha, né, indicando somente sentido à direita ou sentido à esquerda. Então, lembrando que quando observar que não tem sinalização nenhuma, significa via de duplo sentido. Então aqui, se a gente procurar a sinalização, a gente não vai achar, né? Então, não tendo nenhuma sinalização, então já procura entrar na via sabendo que você está entrando então numa via de sentido único, né? Então aqui eu vou entrar lá sabendo que eu estou numa via de sentido único, né? Fazer a conversão à esquerda sempre bem abertinha, posicionando o carro totalmente do lado direito. E se eu estou numa via então de sentido único e eu preciso fazer a conversão à esquerda na via de sentido único que não tem nenhuma sinalização, então eu vou sinalizar e traçar uma linha imaginária aqui no centro da via. Como está vindo um veículo lá de frente, então eu vou parar o carro totalmente no centro da via, pôr a primeira marcha, esperar o carro passar totalmente. Passou o carro, a via ficou totalmente livre, aí sim eu vou fazer a conversão bem abertinha lá, posicionando novamente do lado direito da via, né? Fez a curvinha
já passa a segunda marcha, passou a segunda marcha, desenvolveu velocidade, passa a terceira. Sempre manter o carro totalmente do lado direito da via, né? Tomar cuidado para não andar lá no centro da via, sempre permanecer totalmente do lado direito. Sempre que estiver do lado direito e observar um obstáculo, um veículo estacionado, então aquele detalhe de sinalizar para a esquerda, para desviar do veículo que está estacionado. Desviou, passou totalmente o veículo, sinaliza e posiciona o carro totalmente do lado esquerdo novamente. Aqui nós temos uma curvinha, então vamos reduzir a marcha para a segunda. Aqui, como nós temos um pedestre no meio da via, nós vamos sinalizar para desviar do pedestre. Sinalizou para desviar do pedestre, sinaliza e posiciona à direita novamente. Aqui, nessa parada obrigatória, a gente já observa então que tem uma plaquinha aqui dizendo que a via só pode virar para a direita, né? Então, sempre observar esse detalhe, porque aqui então a via está dizendo ali que ela é uma via de sentido único para a direita, né? Porque às vezes a via de sentido único pode acontecer dela não ter sinalização nenhuma no chão, né? Mas ela sempre vai ter então a plaquinha lá, ó, dizendo somente a direita ou somente a esquerda. Então, por isso, sempre que eu parei na parada obrigatória, antes de avançar, procura sempre saber qual que é a via que eu estou entrando, né? Então aqui eu observei a placa, eu já sei que eu vou entrar numa via de sentido único. Então, se eu estou numa via de sentido único, eu vou avançar lá para ter uma boa visão da via, né? Que aqui eu não tenho uma boa visão da via lá do lado esquerdo, então eu avanço lá para enxergar a via melhor. Avancei, observei que realmente não está vindo ninguém, então aí sim eu vou sair fechando a curvinha totalmente aqui do meu lado direito. Sai lá para sair segunda marcha, aqui a gente está fazendo uma curvinha, então manter a segunda marcha. E como eu sei que eu estou numa via de sentido único e de repente eu preciso fazer a conversão à esquerda na via de sentido único, então eu vou sinalizar e vou posicionar o meu carro totalmente do lado esquerdo da via, né? Passar o bico do carro totalmente da linha de parada para quem está descendo, na minha esquerda, e fazer a curva sempre bem abertinha, né? Então eu vou desenvolver um pouco mais a velocidade lá. Cheguei aqui na parada, seguro o freio, afundo a embreagem e paro o carro totalmente. Então, sempre que estiver se aproximando de uma parada obrigatória, então sempre procurar observar a placa, né? Até mesmo para você saber qual é o sentido daquela via que cruza, né? Porque às vezes o aluno chega aqui na parada obrigatória, daí não sabe se vem carro da direita ou da esquerda, né? E daí acaba saindo na frente de alguém, né? Então, para não correr o risco de acontecer isso, sempre observar a placa. Então a placa aqui está dizendo siga em frente ou vire à esquerda. Então isso significa que essa via que cruza, você só pode virar para a esquerda, não pode para a direita, né? Então sempre observar. Então avançou lá, né? Parou o carro totalmente na parada obrigatória antes da faixa de retenção. Parou o carro antes da faixa de retenção. Então, como eu observei a placa ali, eu sei que só vem carro da direita, né? Então eu vou observar lá, então, quando a via estiver totalmente livre, observando o lado direito da via, né? Parar o carro totalmente, observei que realmente não vem ninguém, aí sim, então eu vou sair lá com o meu carro totalmente. Observei o veículo novamente aqui na minha direita, vou sinalizar para desviar do veículo, passei o veículo, sinalizo e posiciono à direita novamente. Parei o carro totalmente antes da faixa de retenção, né? Então aqui nós estamos parados numa rampinha, né? Então sempre que for sair na rampa, engatar a marcha, quando parou o carro na rampa, não precisa ter pressa para sair também, né? Sempre se concentrar bem aqui antes de sair. Então, para sair na rampa, você vai sempre liberar lá a embreagem, esperar sentir o volante tremer. Sentir o volante tremer, libera totalmente a embreagem, usa lá o acelerador, ouvir o barulho de aceleração e daí sim vem trazendo a embreagem devagarzinho até observar a via totalmente, segura o freio e a embreagem novamente e depois repete o processo lá então. Soltar a embreagem lá até
sentir o volante, tira o pé do freio, dá uma leve aceleradinha no carro, vamos liberando a embreagem totalmente, libera totalmente, desenvolve a velocidade, passa a segunda marcha, e aqui nós temos uma outra parada, então segura o freio e afunda a embreagem para parar o carro totalmente de novo. Essa primeira via aqui, onde a gente parou, então a primeira via é uma via de duplo sentido, né? Então sempre observar os dois lados da via. Mas a via lá em cima a gente já observa lá no poste que tem uma plaquinha dizendo que ela é uma via de sentido único, né? Então, quando parou aqui, você vai avançar lá para observar os dois lados dessa primeira via, que é uma via de duplo sentido. Quando você saiu daqui, você já vai sinalizar para a esquerda, né? Porque a placa lá em cima já diz que você só pode virar para a esquerda. Aqui, como é um canteiro que divide a avenida, todo canteiro, mesmo não tendo a sinalização de parada obrigatória, significa que você tem que parar obrigatoriamente, mesmo não estando vindo carro lá da sua direita, né? Então, observar bem a via lá. Enquanto você estiver vendo que está vindo carro, permanece o carro sempre totalmente parado. Quando observou que a via parou de vir veículo lá, então você vai avançar lá devagarzinho. Observou que não vem ninguém, então aí sim você vai sair com o carro totalmente, posicionando novamente totalmente do lado direito da via. Sempre que a via permitir, né, desenvolver a velocidade lá pelo menos 30 km por hora, tá andando sempre em terceira marcha, né? Aqui nós vamos entrar à direita, se tiver em terceira, usa o freio para diminuir um pouquinho a velocidade, reduz para a segunda marcha, libera totalmente a embreagem, né? Fazer a curva à direita sempre permanecendo do lado direito. Passou os veículos lá, sinaliza e posiciona mais à direita da via, desenvolve velocidade, passa a terceirinha novamente, e aqui nós vamos à esquerda. Então aqui, como é uma via de sentido único, falou próximo à esquerda, nós vamos posicionar o carro totalmente do lado esquerdo da via. Se tiver em terceira, vamos reduzir marcha para a segunda e fazer a curva à esquerda sempre bem abertinha, posicionando o carro totalmente do lado direito novamente, né? Fez a curvinha, desenvolve a velocidade e passa a terceirinha novamente. Aqui a gente já observa que a placa lá está dizendo que é uma via de sentido único, então a gente já vai sinalizar antes de parar o carro totalmente, parar o carro totalmente antes da faixa de retenção. Agora aqui tem um diferencial, né? Porque aqui é uma via de sentido único e, como eu falei anteriormente, toda vez que for fazer uma conversão à esquerda na via de sentido único, a gente deve sempre posicionar o carro totalmente do lado esquerdo da via, né? Mas aqui, então, eu não posicionei. Por quê? Porque aqui é uma via de sentido único que não tem continuação em linha reta, né? Aqui todo mundo que vem, automaticamente, obrigatoriamente, tem que virar para o lado esquerdo da via, porque a via que cruza aqui também é uma via de sentido único, né? Então, como todo mundo que vem aqui vai virar para o lado esquerdo, então nesse caso não tem a necessidade de posicionar o carro totalmente do lado esquerdo. Nesse caso, já é obrigatoriamente você permanecer aqui do lado direito para poder sair abrindo bem a curvinha à esquerda lá, né? Então, parou antes da faixa de retenção, vamos avançar lá para observar a via totalmente, né? Observou. Tá vindo o motoqueiro lá, mesmo que o veículo que esteja vindo lá esteja meio longinho, mas estando no mesmo quarteirão que você vai entrar, então é sempre bom esperar a via ficar totalmente livre, né? Ficou totalmente livre, aí sim, então a gente vai sair fazendo a curvinha totalmente aberta. Agora aqui nós vamos estacionar para explicar um outro detalhe dessa via.